Então, na 7ª página aqui, ele fala o seu centro de comando digital, o aplicativo Aerodrums 2. Aqui realmente é uma coisa que é espantosa. Eu não fiz o vídeo ainda do aplicativo, quero ainda fazer. Por isso, peço para você já, ó, clica aí, se inscreva, dá uma curtida. Já está valendo, esse conteúdo não existe na internet, gente. Eu devo ser realmente o primeiro no mundo a pegar aqui e falar item por item, parte por parte. Isso faz diferença para você que está buscando essa informação. Então, dá esse joinha, ajuda, compartilha. Ah, André, não dá para compartilhar aqui dentro do YouTube. Você pode hypar e aí você pode talvez compartilhar isso dentro da sua comunidade, se você não tem, mas você pode copiar e mandar isso num grupo de bateria, de percussionistas, num grupo qualquer que você tem aí de amigos. Compartilha, ajuda, né? Tudo isso vai fazer com que a gente possa evoluir no nosso instrumento aqui. É uma coisa que eu tento trazer, evoluir, eu tento ajudar. Eu financiei esse projeto, gente. Eu estou lá no aplicativo. Só para vocês entenderem, o meu nome está lá no aplicativo. Eu não vou mostrar isso para vocês uma hora, mas eu estou lá, eu ajudei para que isso fosse possível para vocês. Então, o que eu peço em retribuição? Compartilhe. Clica aí, ativa o sininho e bote toda vez que eu lançar um vídeo, porque senão o YouTube ele vai mandar de vez em quando. Ajuda a gente, porque é isso. Sem vocês eu não sou nada. E quem quiser ser membro também, eu peço para vocês aí ajudar com o mínimo que seja. A gente está chegando aí uma galera legal já contribuindo, que faço vídeos, lives, e tem vídeos exclusivos também para os membros. Eu quero esse ano de 2026 falar muito mais sobre isso para vocês. Então nós temos aqui uma visualização 3D. No aplicativo, gente, é incrível mesmo. A possibilidade de, na verdade, 3 modos de visualização que a gente tem ali. Tanto de cima, como se a câmera estivesse em cima da minha bateria aqui, uma câmera estivesse de lado, uma outra estivesse mais abaixo. Então a gente tem vários ângulos que a gente pode enxergar a nossa bateria. Isso é muito legal. A configuração intuitiva. Ela tem 24 kits, já falei disso também, internos, que você pode editar todas essas peças, enfim. Funcionalidades que foram adicionadas agora na versão há pouco tempo, na 1.4. Então muita coisa está sendo atualizada, firmware, tem muita coisa legal aparecendo e vai surgir muito mais coisas que eu vou falar mais à frente. Ferramentas que a gente tem aqui, ó, prática de metrônomo, então já está ali, você já pode habilitar o metrônomo, tem aquela questão das contagens por voz, né? No caso 1, 2, 3, 4, tem tudo isso lá, tem os cliques normais, os metrônomos tradicionais. Você pode gravar ali, perto do REC, grava sua bateria, já sai pronto, você pode compartilhar isso. Eu já falei isso dos módulos, que tem que melhorar. A Aerodrums já está um pouco mais à frente nessa questão de você gravar e já mandar isso para um amigo, né? Para uma banda, enfim, para você já poder editar no computador, isso é muito legal. Então nós temos aqui MIDI. Não terminei de falar aqui, a reprodução de faixas via Bluetooth, isso é uma coisa muito legal. Então eu pego meu celular, eu abro um Spotify, um Apple Music, dou play e já toca. Ele manda via Bluetooth para a câmera e a câmera volta isso para o meu fone. Funciona super bem. Nós temos também ali as entradas e também temos ali, a gente pode jogar algumas músicas internamente nos ficheiros, nas pastinhas das nossas músicas preferidas, com base, que a gente solte aí, pode utilizar isso, mas muitas coisas aparecerão que eu vou falar mais à frente aqui. Crie mapas MIDI, então eu posso criar meus mapas MIDI personalizados para qualquer VST, os básicos, então, que todo mundo conhece aí, Addictive, Superior, o SoundWorks, qualquer um deles vão funcionar perfeitamente. Evolução constante, atualização de firmware, como eu falei aqui, funcionalidades entregues diretamente através do aplicativo. Então, de vez em quando eu vou estudar aqui, eu abro o aplicativo e aí já vai aparecer ali, ó, tem uma atualização nova. Que é igual quando a gente vai ali com qualquer software que a gente esteja aqui no computador, às vezes ele já dá aquela dica, ó, tem uma atualização nova, quer fazer no seu celular, quer fazer, aí você vai lá, clica e já atualiza. Ele fala aqui sobre
histórico de versões, mostra melhorias contínuas na lógica de rastreio, hand swapping, não sei falar muito bem, qualidade de áudio e novas funcionalidades como o DSP. Quero falar sobre o DSP mais à frente, que é incrível. É uma parada que muda completamente a bateria, a sonoridade dela, as possibilidades de você criar novas sonoridades. Isso é muito legal. Então, em breve eu vou falar sobre o DSP também. Então, vamos para a 8ª página. 7 anos de inovação. A evolução da Aerodrums 1 para a Aerodrums 2, tá? Então, lançada lá em 2014, a Aerodrums 1, né, ela dependia de um computador, como eu falei aí, PC ou Mac, utilizava uma câmera de PlayStation 3, né, sensível à condição da iluminação, e o setup podia ser complexo. E aí, gente, entra exatamente nos problemas que eu já sofro aqui diariamente com pessoas mexendo aí com diversos e milhares de módulos e caminhos diferentes ali dentro, né? Apesar que os módulos vêm facilitando isso cada dia mais, mas muita gente não tem essa vontade nem de querer aprender. Isso me deixa meio preocupado, porque como que a pessoa quer, por exemplo, dirigir um carro se ela não quer nem aprender a dirigir? Então eu fico meio assim, peraí, se você vai mexer com bateria eletrônica, o mínimo que você tem que fazer é saber mexer com o módulo, configurar ele. Então não faz nenhuma aula, mas ela faz várias aulas com os melhores bateristas aí da sua cidade para aprender as melhores técnicas, compra os melhores cursos, mas não sabe fazer o básico aqui dentro. Por isso que eu peço para você, ó, na descrição vai ter o meu Zap, me chama. Eu dou aulas para você configurar módulos, para você fazer N coisas que você nem imagina para melhorar aí toda essa parte tecnológica e também da parte MIDI, né, para quem mexe com VST. Então são módulos diferentes. É uma aula só, gente, né? Não são cursos, não. É uma aula, geralmente de 2 horas. Eu resolvo a sua vida, que eu levei às vezes 30 anos para conseguir entender. Então vale muito a pena. Meu Zap está na descrição. Me chama, porque tem mentorias. Para quem não tem ainda um equipamento, quer comprar, não sabe qual, eu faço as mentorias. E para quem já tem, as consultorias, que vai conseguir, vai te guiar de uma maneira mais correta aí para você ter a melhor expressividade no seu equipamento. Mas também para quem utiliza aí o meu link para comprar Aerodrums lá fora, você vai ter aí 30 minutos que eu vou ajudar você a configurar o seu aplicativo da melhor forma correta para você. Novamente, da mesma forma que eu ajudo você a configurar o módulo para você e não para o seu amiguinho, eu configuro o seu aplicativo aí junto com você para você ter a melhor expressividade no ar. Então, continuando aqui, vamos falar da Aerodrums 2, né? Que eu, graças a Deus, tenho elas em minhas mãos e fui, né, um grande felizardo em poder contribuir, porque a gente não fica só feliz da pessoa poder utilizar um equipamento desse, a gente fica feliz de poder contribuir para a música, né? Porque você imagina o que será da música daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente já fica meio preocupado do que será o hoje, imagina daqui a 20 anos. Então a gente poder inovar qualquer coisa é muito realmente gratificante. Então ele fala aqui, um instrumento autônomo, então não precisa mais de computador, sensor personalizado, desempenho robusto, mesmo com luz solar direta ou iluminação do palco, setup simplificado, pontos de laser projetados no chão guiam o posicionamento, garantindo consistência sempre que toca. E isto é um outro detalhe que vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Faz total diferença, gente. Então, você simplifica o sistema, mas isso não quer dizer que fica fácil de você também configurar. As pessoas acham que é aquela coisa, vou ligar a câmera, tá pronto. Tem muita coisa para fazer também, mas simplificou. Só em você não ter laptop ali, instalar o programa, enfim, tanta coisa que as pessoas não têm muito costume, já melhora. Mas tem muitas outras etapas a seguir. Construindo com base em feedback. Todas as lições aprendidas com milhares de utilizadores da primeira versão, então todos os problemas, todas aquelas coisas que as pessoas vinham falando ali da Aerodrums, foram incorporadas no design raiz e melhoradas. Então tudo que era bom eles pegaram, deixaram na 2, e tudo que era ruim eles foram eliminando e melhorando para não acontecer na 2. Então a 2 realmente, galera, não dá para comparar de maneira alguma, né? Eles falam aí numa evolução de 2014 para 2025, gente,
basicamente aí 11 anos, vamos botar 10 anos, 11 anos, que a gente, eles falam, foram precisos 7 anos para incorporar todas as lições aprendidas, né, lá com quem utilizava o original, que ele fala aqui embaixo. Então ele foi redesenhado, melhorando, né, o Aerodrums 2. Pensar que eles criaram isso em 2009 e lançaram na Nemo em 2014, mas só saiu para o público mesmo a Vera em 2016. Então, é basicamente ali quase 10 anos de diferença. Você imagina, a gente não tem paciência de ficar com o nosso celular, né? Peraí, ano que vem tem que trocar. Você imagina uma câmera, né? Não dá, galera, não dá. Mesmo sendo a 1, novamente, não dá para mim que vou utilizar isso nos palcos, que estou acostumado a utilizar coisas de primeiro mundo. Agora, de repente, você está ali para brincar, talvez a 1 resolva. Mas não espere muito, né? E aquela coisa, você vai ter que enfrentar todos os problemas que a galera vinha falando lá na primeira versão. Então, a 2 você vai evitar dor de cabeça. Passando para a 9ª página, estamos quase terminando, talvez. Pronto para tocar direto da caixa. O que ele fala aqui, o sensor da Aerodrums 2, a unidade central com câmera, processador e saída de áudio, suporte personalizado, base, tem uma basezinha aqui que você coloca, né? Baquetas da Aerodrums, marcadores de pés, acessórios para pedal de bumbo, tá bomba aqui, mas é bumbo, fonte de alimentação, cabos de extensão e chave de afinação. Isso é o que vem dentro da minha maleta, mas tem gente que não vai querer comprar a maleta, vai vir dentro de uma caixinha ali de papelão, mas é o que vem, é isto que vocês estão vendo aqui. Esses 2 extensores são muito importantes, me ajudam demais no dia a dia, às vezes para levar para uma mesa que está lá do outro lado do palco, eu vou juntando, faço uma extensão, uma mega extensão, ou você pode fazer um cabo, né, um extensor bem maior, é o que eu recomendo, mas eu utilizei muito isso e de vez em quando, dependendo dos lugares, eu utilizo ele mesmo, sabe? Não os 2 juntos, mas geralmente umzinho eu acho que é muito importante, mas eles botam 2, então isso é muito importante também. Aqui os elásticos, as baquetas, aqui o adaptador para botar no pedal, uma chavinha para você soltar aqui esse marcador que vem no elástico, mas dá para soltar com a mão também, é meio desnecessário, eu acho que faltaria alguma coisa aqui como uma chave em Allen, porque aqui na onde você prende a câmera, você tem uma parte chave em Allen aqui, e não no Brasil não tem essa chave em Allen, ela é de 4,5, para quem vai precisar isso no futuro, guarde essa informação, uma chave de 4,5, geralmente você compra chave Allen 1, 2, 3, 4, 5, mas 4,5 é difícil, e eu, graças a Deus, eu tenho um mega estojo aqui de chave Allen, por acaso tem 4,5, mas muita gente não vai ter, e dentro aqui do kit não vem. Então faz falta e é importante quando vocês comprarem, vocês sinalizarem que vem para o Brasil, porque a fonte é lá da Inglaterra, então a tomada, né, o encaixe lá na Inglaterra, e quem for para os Estados Unidos tem que ser a versão ali americana. Enfim, são coisas que é importante vocês saberem também. Então vamos para a 10ª página. Aqui é para você entender aonde que você se encaixa. Com certeza você vai se encaixar em uma dessas possibilidades aí. Então a primeira aqui é músico de apartamento, né? Finalmente você pode tocar à meia-noite sem incomodar vizinhos. Redescubra a sua paixão pela bateria sem compromissos. Olha que legal, né, galera? Isso é o que todo mundo, a maioria das pessoas quando vem fazer aula comigo fala, gente, eu moro no apartamento, meu vizinho aqui embaixo já está me irritando, então isso é muito importante. Para você que é um produtor musical, você vai poder controlar também ali com o seu laptop os seus VSTs favoritos via MIDI, né? Só ali colocar o cabo USB-C e pronto, tudo vira uma maravilha ali também, com outras possibilidades de sonoridades, não só os 24 kits, mas aí você realmente amplia muito a gama de kits, né, que você tem de sonoridades. Aqui a 3ª página é o tal do baterista, né, que leva a bateria para os palcos aí, geralmente estúdios, então aquela galera que, como eu, que tá cheio de dor, de tanto carregar ferragens, os tambores, os bags, os pratos. E aqui ele fala que o baterista, né, agradece porque você pode levar tudo isso apenas dentro de uma mochilinha, o kit todo completo, uma bateria imensa que você pode montar dentro da sua mochila. Então, perfeito para você aquecer. Inclusive, ali tem gente que pode fazer isso, né? Levar para o show
vai tocar na bateria acústica ou na eletrônica, mas às vezes no camarim quer ficar estudando, pode levar também, pode levar para um estúdio, você não precisa mais depender do, mas tem bateria aí? Não, eu levo minha bateria, já está aqui, tá? Olha que maravilha, né? Então, ele fala que é um acessório para você poder levar aqui muito facilmente para a estrada, enfim, sem muito problema de espaço, isso e volume, né? Não vai ser um problema para você. E aqui ele fala sobre a questão dos alunos também, que é uma coisa que vai entrar, como já existe, eu falo muito do Melodics, né? Como é um Guitar Hero, como tem o Melodics, você também vai ter dentro da Aerodrums uma parte ali, uma aba dedicada para ali as lições e para você tocar também com as suas músicas, com as bandas, enfim, tanta coisa legal que eles vão adicionar. Então aprenda com um currículo completo de lições, exercícios gamificados, né? Que também está muito na moda. O sistema consegue distinguir a sua mão esquerda da direita, corrigindo a sua técnica de uma forma que os pads eletrônicos não conseguem. Bem, aqui não é tanto assim. Eu faço aqui com Melodics, consegue entender muita coisa. Inclusive, os pads digitais, já falei muito sobre isso, entender onde está batendo a mão direita, onde está batendo a mão esquerda. Você consegue, de fato, utilizar já isso hoje em dia. Então, isso não é muito bem assim, mas você poder ter isso dentro do Melodic também é maravilhoso. Vamos para a 11ª página, a próxima dimensão da bateria, integração com a realidade virtual. Então, isso é uma coisa que eu quero vir depois, né, com óculos, com muita coisa que eu quero ainda demonstrar para vocês aqui, que é a questão de a gente utilizar a bateria tanto em realidade virtual mista, ou a realidade que eles chamam total, a imersão mista, imersão total, que é o que ele vai falar aqui, né? Então ele fala aqui sobre o modo pass-through, que é uma meia imersão, uma mista, né? A gente pode chamar assim. O que seria isso? Você consegue enxergar a bateria com os óculos e consegue enxergar aqui, no caso aqui, a minha sala, né? Então eu não estou completamente num lugar que não é o real, que não é, no caso seria o virtual, né? Mas você pode ter uma imersão total, que é o que ele chama. Então deixa eu ler aqui, ó, o modo misto, né, que eu vou chamar. Veja o seu ambiente real e as suas mãos enquanto um kit de bateria virtual é renderizado com precisão no espaço à sua frente. Então é aquilo, você vai enxergar a bateria de fato ali. Olha que maneiro, né, cara? São os novos tempos, a galera tem que se antenar para isso. E a imersão total seria a combinação do feedback tátil, né, que eu já falei aqui, desse feedback que a gente tem aqui, do ressalto inverso, o ressalto aqui seria o rebote, né, com a sobreposição visual, torna a experiência de tocar incrivelmente satisfatória e intuitiva. Na verdade, o que ele quer dizer é que nessa imersão total, gente, eu posso estar tocando ali dentro de um estádio de futebol, dentro de uma caverna, dentro de qualquer lugar que eu queira, dentro de um pub, dentro de uma loja, dentro de uma casa de espetáculo, qualquer lugar. Posso estar tocando na praia, eu posso inventar o local que eu quero colocar minha bateria e ir para aquele local ali. Então, isso seria uma imersão total, uma realidade virtual completa, né? Então, isso realmente já é possível, não é uma coisa que não dá para fazer. Dá para fazer com os óculos da Meta, você já faz isso tranquilamente. Calibração inteligente. Ajuste facilmente a altura e a distância do kit virtual para corresponder perfeitamente aos seus movimentos. Com futuras atualizações, prometem o reconhecimento automático dos pontos do laser no chão. Bem, isso já é possível, eu já faço isso, né? Eu consigo colocar na altura que eu quero os meus pratos, os meus tons, a minha caixa, e também consigo colocar, mexer na distância, né? Então eu posso chegar isso mais para trás, mais para frente, eu posso ajustar a altura completa da bateria ou a altura geral, né? Então olha como que é diferente. Uma coisa é eu mexer só na altura desse prato, então eu posso baixar só ele, posso mexer na distância só dele. Ou eu posso mexer no kit também, se eu quiser, geral. Depois que está tudo certo, pô, eu queria aumentar um pouquinho mais, abaixar. Posso fazer tudo isso já com as novas atualizações de firmware que a gente teve no aplicativo. Então aqui um relato de uma pessoa que comprou um Quest 3 e para levar o Aerodrums para um próximo nível, né? Porque realmente, quando você está tocando sem enxergar nada,
Aí tem que ser louco igual a mim, né? E achar que tá tudo tranquilo. Mas é bem difícil, mas dá para tocar. Mas quando você tem ali realmente, você está visualizando, eu acho que realmente é um outro nível, né, de experiência que você vai ter. Ao mesmo tempo, eu acho que para utilizar isso ao vivo, e eu já vi gente utilizando ao vivo, eu acho que vai ficar meio estranho eu com aquele óculos e ninguém entendendo nada. Por que que eu tô com aquele óculos? Vai ficar uma imagem meio bizarra. Mas bizarra por bizarro, eu já tô sendo meio que chamado de maluco, né? De estar tocando sem nada ali, né, na minha frente. Então já é uma coisa meio bizarra. Mas eu posso deixar mais bizarro se eu quiser. Então ele fala que o mais impressionante foi a rapidez com que se monta ou se guarda a aerodrome na caixa. Né, isso realmente é fascinante. E pro último aqui, nós vamos falar, a última página, a 12ª página, o seu instrumento evolui com você. Né? Então ele fala aqui que o Aerodrums 2 ele foi construído sobre um hardware potente e versátil, permitindo um roteiro rico de novas funcionalidades a serem adicionadas através de atualizações over the air, que é o seguinte, é como se fosse isso, o cara atualiza lá e você já recebe já no seu dispositivo ali essa nova atualização. A sua experiência de hoje é apenas o começo. A gente está no começo, gente. Você imagina. Quando eu falo que a Aerodrums 1 foi só assim um pontapé, né, para essa ideia toda estar acontecendo hoje, não tem como comparar mesmo. Eu acho que a Aerodrums 2, o que ela vai evoluir é algo que a gente não tem nem noção ainda. E eu vou falar um pouquinho desses pontos, de pequenas coisas que a gente já consegue enxergar. A gente não consegue ver o fim disso, mas algumas coisas eu acho importante falar. Que é essa questão dos minigames e play-alongs, né, que muita gente pede para tocar junto com música e também gamificar, como já tem aí no Melodics. Então, exercícios de bateria disfarçados de jogos para treinar velocidade, tempo, independência e muito mais. Toque juntamente com transições de músicas que avaliam a sua performance em tempo real. Isso já acontece com o Melodics, com o Guitar Hero da vida, e vai estar dentro aqui também do Aerodrums 2, não está ainda, mas já está a abinha lá. Logo, logo, numa próxima atualização, 2, 3, não sei, vai aparecer essa parte de jogos, né? Então, currículo completo de lições progressivas desde o nível de iniciante até o avançado, ensinando, inclusive, a ler. Então, ele vai ensinar você a ler também ali dentro as notas e com avaliações de precisão única. Então, vai ter um sistema que ainda vai conseguir dizer, olha, você está fazendo isso errado, você está entendendo isso errado. Olha que maravilha. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa os minigames, os play-along, e uma coisa são as lições. Então você estudar ali como se fosse um método, né, que eles vão colocar de tempo em tempo, lições. Então isso é muito interessante também. Aqui na terceira parte, isso já acontece, isso eu já consigo fazer, né? Que é a personalização avançada de kit. Que é você criar seu próprio kit de bateria, escolhendo as peças, ajustando o seu posicionamento no espaço 3D. Isso eu já faço. Eu escolho o tipo se eu quero colocar um prato, se eu quero colocar uma caixa 2, se eu quero colocar mais tons, se eu quero colocar splash, timbale. Eu faço e posiciona onde eu quiser. Isso já é possível com essa atualização que já está rolando. Agora, aqui vai ser uma loucura. Saída áudio multicanal. O que isso pode acontecer no futuro? Apenas com um cabo USB desse aqui, ó. Deixa eu até abrir para vocês aqui, ó. Um cabinho desse aqui, você vai poder, o que você vai conseguir fazer? Né? Uma futura atualização permitirá a saída de um canal de áudio separado para cada peça da sua bateria. Olha que incrível, né? E isso tudo separado. Então isso vai facilitar não só para você, mas para o técnico de som poder fazer uma mix profissional aí num palco ou no estúdio. Então você já deixar aquilo presetado, você sempre toca no mesmo lugar, isso já faço, né? Eu já salvo as cenas de cada lugar que eu já tô tocando. Então, cara, eu não preciso. Na verdade, eu nem perco o tempo de passar som. Isso é uma coisa que eu já tenho percebido. Mas às vezes eu tenho que dar um toquinho aqui, aí eu já salvo aquela cena daquele local. Eu já sei que quando eu voltar lá, vai estar perfeito. E eu posso salvar quantos kits eu quiser. Então ele fala que o Aerodrums 2 não é apenas uma nova forma de tocar bateria. É uma nova forma de aprender, criar e atuar. Então, olha que legal. Eu quero demonstrar rapidamente aqui, gente. Eu acho que eu salvei aqui para vocês.
eu tenho um outro PDF aqui, que é, rapidamente, eu não vou me adentrar muito não, tá? Eu quero deixar esse PDF para quem é membro, tá, gente? E eu quero fazer uma live dedicada para os membros e a galera que for membro. É óbvio que vocês podem tirar um print da tela, podem fazer o que for, mas eu quero deixar isso para a galera bem profissional aí, que está pensando também, e mesmo que não queira, mas deixar isso para os membros, né? Então, ó, a missão da bateria, eu já falei tudo isso sobre o negócio de carregar. Isso aqui é uma coisa legal que aqui ele demonstra melhor, que é você evitar de ter o laptop e ter somente a câmera. Então, isso tudo eu falei, né? Vou passar rapidamente aqui a questão das luzes aqui do palco, né, com a Aerodrums Zoom, que é um problema, e na 2 isso não é um problema, isso melhorou bastante. E aí na quinto aqui a questão dos lasers, né? Isso não foi mostrado lá, mas esses lasers, eles mostram exatamente a posição aí que o seu pé tem que ficar. Então, se o meu pé esquerdo ficar aqui, do lado esquerdo desse laser aqui, ele entende que aqui é um hi-hat. Se eu pegar o meu pé e botar aqui para dentro, ele já vai entender que esse meu pé esquerdo aqui, ele quer fazer um bumbo duplo, porque esse pé aqui, ele já vai estar desse lado direito aqui, e aí tudo que eu tocar vai ser bumbo. Mas se eu usar o meu pé esquerdo para tocar aqui em qualquer lugar aqui no centro, ele vai entender que eu também quero fazer um pedal duplo. Isso é muito interessante. Mas se eu chegar o meu pé um pouquinho mais para a esquerda aqui, né, no caso da imagem aqui, aí ele se transforma em hi-hat. Agora, com as baquetas, é importante você entender que o centro aqui é como se você tocando aqui no alto, né, no caso, eu falando, esse centro aqui é onde está a sua caixa. Então, isso ajuda, gente, a precisão de você montar e sempre estar no mesmo lugar. É isso que é o grande lance da Aerodrums. E que as outras baquetas nunca vão conseguir fazer isso. Quer dizer, eu não digo nunca, porque vai daqui a pouco aparecer uma outra aí. Mas o que a gente tem hoje em dia é impossível. Não dá nem para fazer cosquinha na Aerodrums. Você não chega nem no dedo mindinho da Aerodrums, tá? Só para vocês entenderem. Aqui também eu queria demonstrar melhor para vocês a questão da conectividade. Tá um pouco errado isso aqui, mas é só para vocês entenderem que tem uma entrada. Aqui é a saída, onde vai o fone, onde vai a caixa de som. Aqui, para você ligar no seu laptop para controlar os VSTs, né, a parte MIDI. E aqui a fonte. Aqui você tem onde você liga. Aqui você tem uns LEDzinhos, umas luzes para você poder identificar quando ela está vermelha, verde. E aí tem outras funções aí para vocês entenderem que não vem ao caso aqui. E tem aqui também um botão de reset. Reseta também ele de fábrica. Então, caso alguém queira vender, pode vender de fábrica. Aqui é o que eu mostrei da questão do acelerômetro, aquela coisa da imagem, né, captar cada. Então, se você. Aqui tem vários marcadores, só para você entender que se ele descer com a baqueta, a luz vai buscar exatamente o marcador, né? Então é isso. Então não importa, a câmera vai estar fixa e você mexendo aqui, ela vai buscar. Agora aqui não. Aqui fica uma zona só, né? Então isso também faz total diferença. Aqui a questão dos aplicativos, a evolução que a gente vai ter a cada dia, né, a cada ano. Você imagina a loucura para a gente poder gravar, para a gente poder escolher os kits, né, enfim, para a gente estudar. Então tudo isso vai ter também cada dia mais. Aqui a questão do pedal, dessa questão do rebote, a solução híbrida, né, para você poder utilizar. Aqui a gente tem aqui a questão do que eu falei, né, dos acessórios. Tirando que aqui ele botou um power bank, isso não vem, tá, gente? Tá aqui na imagem, mas não vem. Power bank você tem que ter o seu power bank, mas tudo que está aqui já está ali dentro da maleta, né? Aqui o que eu também falei sobre a questão do que é para cada um, só que na outra ficou um pouquinho melhor. E a questão do que vai ser o futuro, o que ele espera do futuro. E uma coisa legal que não teve na outra é essa questão aqui de um comparativo da Aerodrums 2 com uma bateria eletrônica tradicional. Isso é interessante falar, né? Então, pesam menos de um pouquinho mais de 1,5 kg, menos, cara, dependendo do que você for levar, né? Vamos botar 1,5 kg, uma bateria eletrônica, você sabe, né? Vai né, precisar de bag bem mais pesado, mas muito mais pesado. Não tem como comparar. E olha que eu não estou nem falando de bateria acústica aqui, que aí não dá nem para entrar nesse caso aqui. Então, ruído praticamente zero. Ainda mais se você for usar só os elásticos, aí realmente é zero mesmo. E aqui você tem o impacto dos pads. O espaço ocupado também, ele fala que é mínimo, mas já falei isso nos outros vídeos. Então vale a pena você assistir os outros vídeos para entender isso. Não é assim dessa forma. Você vai precisar de um espaço relativamente de frente maior.
e de lado nem tanto. E aqui ele fala que ocupa um grande espaço, mas também é quase que a mesma coisa, tá? Custo de manutenção, você não tem pad, você não tem nada para desgastar, né? No máximo ele fala que é zero, mas sim, tem ali os marcadores, tem algum problema que pode acontecer com a câmera, a gente não sabe. Eu estou numa fase de testes, por isso que eu estou trazendo isso para vocês pensarem, né? Caramba, mas será que realmente pode acontecer alguma coisa com a câmera? Se a câmera cair, acabou. Forte abraço. Tome cuidado com a câmera. E aqui você tem, claro, todos esses acessórios, os pads, né, que podem danificar, né? Isso realmente não tem como comparar com uma bateria eletrônica, que realmente o desgaste é muito menor na Aerodrams. Diferenciação das mãos. Aí ele fala sobre direita e esquerda, essa questão das aulas. Ainda vamos entender isso mais lá para frente, porque existem muitos bugs ainda na Aerodrams. Isso para quem está enxergando ali o aplicativo, tá? Rola cruzamentos de mão, nada que atrapalhe a gente tocar. Se a gente não está vendo, principalmente, você não vai nem perceber isso. Mas se você ficar olhando para o aplicativo ali, dá até Nossa, por que minha mão cruzou aqui? Existem uns bugs, mas isso não atrapalha em você tocar. Feedback tátil de rebote, né, tal do rebote reverso, e aqui na bateria eletrônica é o físico da superfície. E finalizando aí de fato mesmo, a capa que eu trouxe aí para vocês, que é exatamente a Aerodrams 2 não é o próximo passo no AirDrum, né? Ele fala que é um instrumento musical completo, projetado do zero para a realidade e as exigências do músico de hoje em dia. Olha que legal, galera. Então, assim, vai deixar aquele like, deixa aqui nos comentários, caso vocês tenham alguma dúvida. Vou trazer ainda muitas coisas da Aerodrams, isso é só o começo, gente. Fico muito feliz de ser aqui um representante, um parceiro no Brasil da Aerodrams. Eu fico assim, né, cada dia mais empolgado, animado com o que pode vir aí. E espero trazer todas essas novidades. Por isso que é importante você se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre ficar sabendo de notícias quando eu trouxer aqui em primeira mão. E claro, como eu sempre digo, vamos que vamos e bora estudar.